Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira parte da entrevista da Yara, onde ela nos conta sobre a sua EQM e também sobre o triângulo envolvendo a América do Sul e a Península Ibérica. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum, é só você acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo e volta aqui para assistir a terceira parte. Você vai gostar. Bom proveito! Assim que ele colocou o catéter, eu comecei a ver uma outra realidade. Eu via 4 seres de branco, 3 pareciam mais próximos, um parecia um pouquinho mais distante, e eles eram muito altos, né, bastante altos, todos vestidos de branco, mas não era um branco comum, era um branco que refletia todas as cores. A sensação que me passava era assim, a lembrança, né, era como se fosse um desses CDs de música antiga que dá aquele reflexo luminoso, como um arco-íris, né? Então, era esse branco que eu via todas as cores na roupa deles, né? E eu olhei aquilo espantada e eles falaram, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, fica tranquila, né? E eu falei, eu posso sentar? Ele falou, claro, pode sentar, você vem com a gente. Tá bom. Aí eu sentei, e quando eu sentei, eu já não estava naquela sala. A sala tinha uma luz enorme quando eles estavam, mas eu já não estava naquela sala. É como se a gente saísse daqui, mas a gente se transportasse, assim, em um milésimo de segundo para um outro lugar. E eu via esses 3, eles se afastaram, só um permaneceu comigo. E ele dizia assim, tá tudo bem, né? E eu falei, nossa, que lugar é esse? Que lugar incrível. E a sensação que eu tinha era novamente aquela sensação de unidade, mas ao mesmo tempo eu era um indivíduo. Então havia uma unidade, mas eu era eu, Yara. E eu conversava com aquele ser que era parte do todo, mas era ele. E ele falou assim, então, a gente vai aguardar um pouco aqui, né? E eu começava a olhar, então, a volta, e é engraçado, eu olhava muito mais para o meu lado direito, né? E eu via pessoas aqui andando, eu não me identificava quem eram as pessoas, e todas estavam vestidas de branco. E elas olhavam, passavam, e eu percebia que atrás de mim tinha uma casa. Eu não entrei nessa casa. A casa era como se ela fosse uma casa térrea, e ela era praticamente toda de vidro. Eu via o telhado e via toda de vidro. E eu percebia que tinha coisa dentro, mas não me interessou a casa. Eu só via, tá lá, uma casa, né, de vidro, e eu não vou entrar nela. Eu sentia, né, não era para entrar. E eu olhava para frente, né? Eu olhei para o lado, olhei para ele, né, que ele estava aqui à minha esquerda, mas eu da esquerda só via ele, não via mais nada. E aqui à minha frente tinha um pequeno corredor com um jardim, então era como se fosse flores de um lado, flores do outro, e aqui no meio um corredor, assim, um caminho, né, no meio de um jardim. E aqui era um jardim enorme, e aqui eu só via esse pequeno espaço do jardim. E as flores eram as coisas mais lindas que você pode imaginar, eram de cores assim, que não dá para explicar, não dá para definir assim como era espetacular, era um lugar de uma energia, de uma paz, de uma amorosidade, sabe, um acolhimento incrível, né? E ele falou assim, aí eu olhei e vi o céu, né? Eu falei, nossa, que céu diferente, né? O céu tinha tons diferentes, assim. Eu falei, que céu diferente? Ele falou, mas o céu pode ser da cor que você quiser, né? Aí eu falei, sério? Ele falou, ah. Aí eu pensei assim, eu queria que o céu fosse violeta, rosa, com tom de laranja. Imediatamente, quando eu estava pensando, o céu já foi se transformando naquela cor. E ele ria, ele quase que era como assim, eu era uma criança, né, e eu estava brincando com ele, né, assim, e ele me permitia brincar. E aí eu olhava, né, ele falava, as coisas podem ser como a gente deseja, né, a tua mente, ela tem o poder de transformar, né. E eu falava, meu Deus, que incrível, né? E eu ficava olhando aquilo assim, aí eu já não me ligava mais em ninguém, percebia que tinha pessoas ali passando, mas para mim só interessava aquele lugar, aquela conexão com aquele céu incrível, né, que eu tinha criado, entre aspas, né, e que ele permitiu, e ele só sorria, né. E ficamos ali, não tenho ideia de quanto tempo a gente ficou ali, sabe, olhando aquele céu, e eu só sentia aquela felicidade infinita de estar ali. Eu nem sequer imaginava que existia um outro lugar para estar. Na verdade, era isso. Eu estava ali, era ali que existia. Né?
e eu olhava aquele céu e aquilo me fascinava. E aí, de repente, por alguma razão, eu senti que eu estava deixando aquele lugar, eu estava voltando, né? E eu senti que eu estava com dor nas pernas. Eu sentia dor nas pernas, né? E eu acordei. Eu acordei no hospital, o meu médico do meu lado, e eu falava para ele, com muita dor nas pernas. Ele falou, não, é normal, você está com meia de compressão. Era a única dor que eu sentia. Ele falou, você está com meia de compressão. Eu falei, mas está doendo muito, não pode tirar. Ele falou, não, você tem que ficar com ela até amanhã, né? Você está bem? Ele perguntou, né? Aí eu falei, tô com dor nas pernas. Eu só falava isso. Ele falou, fica calma, dorme. Aí eu dormi, né? Dormi normal, tal. Acordei depois, não sei de quantas horas, com ele lá, né? E ele perguntou, como você está? Eu falei, tô ótima, posso tirar as meias? Ele falou, ok, já, se você levantar, você pode tirar, né? Se você estiver bem, vai levantar. Eu falei, tô ótima, posso levantar. Aí a enfermeira, uma amiga que estava comigo, me ajudou, levantei e tal, tiraram as meias, né? Ele, conversamos, e ele falou, o que que você... Ele falou, vou te perguntar uma coisa, por que você sorria o tempo todo durante a cirurgia? Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, você sorria o tempo todo, a sensação era de um sorriso nos seus olhos e nos seus lábios, eu percebia isso o tempo todo. Eu falei, porque quando começou a cirurgia eu já não estava ali, brinquei com ele, né? E ele falou assim, como assim? Eu falei, parecia que eu estava em outra realidade. E não entrei em detalhes. Ele era médico, né? Tinha a visão mais racional, mais da medicina tradicional, uma ótima pessoa, mas uma visão mais tradicional. Tá? Aí ele falou, interessante. Não perguntou nada e eu não falei nada. Contei só para minha amiga e para o meu amigo, né? Aí ele falou assim, olha, se você estiver bem, em 2 ou 3 dias você já vai para casa. Eu falei, nossa, não, eu quero ir embora antes. Ele falou, não, vamos esperar. No dia seguinte eu estava ótimo, foi uma sexta-feira, estava ótimo, passando os dias. Sábado de manhã ele foi me ver, ele falou, olha, você quer ir embora? Eu falei, quero. Fui para casa. Óbvio, ainda assim, com a cirurgia, né, um pouquinho curvada para não doer, mas nenhum problema. E ele falou, em 15 dias, mais ou menos, você já pode começar a atender um outro paciente, né, no seu consultório e tal, mas muito devagar. Em uma semana eu já estava falando com alguns pacientes, em 15 dias eu estava atendendo normalmente. Foi muito rápido a recuperação. E ele falou, nossa, você tem boa recuperação, né? Eu falei, eu quero ficar ótimo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu brincava com ele, né? Então, e essa foi então a minha experiência, que eu nem sabia que era uma IPM, descobri depois, né, não sabia o nome, né, que era uma IPM, na verdade era uma experiência num momento espiritual muito forte, né, e ali então em 2007 marcou bastante a minha vida, aí muita coisa aconteceu depois, né. Eu tenho muitas perguntas para fazer, né? Mas uma delas, que está mais perto do final, é o seguinte, quando você escreveu para mim, se não me engano, você escreveu, você me contou, acho eu, que esse ser que te acompanhava nesse local avisou que você precisava voltar. Sim, sim, é. É que você não comentou sobre isso agora, queria que você explicasse então, por favor. Quando eu comecei a sentir essa dor, porque eu tive uma sensação estranha, não era uma dor física, eu tinha uma sensação estranha. E ele me falou, né, é hora de voltar, tá? E isso foi assim, na verdade, eu não sei nem te dizer se eu sabia para onde eu tinha que voltar, porque era uma sensação de eu estar no lugar que existia, que era ali, né? Mas aí eu comecei a sentir que eu tinha dor nas pernas, e aí imediatamente eu voltei e acordei no hospital, tá? E com o meu médico ali do lado, perguntando se ele estava bem. E eu só dizia que eu tinha dor nas pernas. Quando você diz que era aquele o lugar que existia, é como se aquilo fosse tudo. Então, era como se ali envolvesse tudo, entende? É difícil de explicar, Carlos, porque era assim, para mim aquele era o momento que existia. Né? Eu não lembrava muito de nada do passado, ou de pessoas, ou de lugar, ou que eu estava no hospital, ou que eu tinha um lugar para ir. Era ali que eu estava, era ali que existia, né? Então, quando eu tinha que voltar, era uma sensação de... Eu não ia pedir para ficar, porque era ali que eu estava, entende? Eu não cheguei a pedir, assim. Eu sentia vontade de estar lá, porque era uma paz enorme, mas era ali que eu estava, era ali que existia, né? E quando ele disse, você tem que voltar, eu não sabia para onde eu ia voltar, não era racional, é uma coisa assim muito sutil, não dá muito para definir, assim, com palavras, né? Uma outra coisa que me chama a atenção, pelo que eu entendi, você passou a ter
a experiência de quase morte antes de sentir a anestesia, porque você disse que você foi deslocada para um local e quando o médico falou, olha, ele instalou o catéter e você já saiu do corpo, ou seja, não foi uma coisa relacionada à anestesia. Então, eu não consigo ter certeza absoluta, porque ele falou, né, nós vamos colocar anestesia, eu tenho a impressão que já estavam começando a colocar, eu tenho a impressão, não posso te afirmar com certeza absoluta, mas foi assim, muito imediato, né? Assim que ele colocou o catéter e começou a falar comigo, eu já me vi em outra realidade. E quando esse ser falou para você, vamos aguardar aqui por um tempo, como é que você interpreta? Aguardar o quê? Estava aguardando a cirurgia? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Porque ele me dizia assim, vamos aguardar um tempo e você vem comigo. Quando eu perguntei, posso sentar? Ele falou, claro, você vem com a gente, né? Então, eu imagino que era o tempo da cirurgia, né? Não era para ficar lá. E onde você quis se sentar? Então, eu estava na maca quando eu vi eles. É como se eu estivesse na maca do hospital, só que era uma outra sala. Era uma maca branca, tudo era muito branco, eles vestiam branco, eles eram muito altos, era tudo muito iluminado, e eu estava deitada na maca. O que significa ser alto? Que altura é essa? Eles tinham uns 2,5 metros para 3, eram muito altos, eram bastante altos. Isso ele chama a atenção que é sempre essa altura que é comentada. É raro alguém falar algo além de 3 metros e sempre começa em 2. É interessante isso. É por volta disso que eu os percebia. Esses seres, você conseguia definir o rosto deles? Um deles, sim. Os outros eu via um pouco nublado. Esse que permaneceu comigo, sim, eu via. Né? Ele tinha uma beleza incrível. Eu sentia que ele era uma alma, um espírito, uma energia, um mestre masculino. Mas na feição eu não conseguia definir que ele era homem e mulher. Ele era muito bonito, um rosto fino, uma pele muito radiante, assim, feições muito bonitas. Você sentia que você o conhecia já? Já, sentia que sim, era alguém muito próximo a mim, né, com quem eu já tinha experimentado algumas coisas. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção no seu relato foi a mudança da cor do céu. Você falou uma frase também que as coisas podem ser como a gente deseja que seja. Isso me faz pensar, primeiro, na força que o nosso desejo tem também aqui onde estamos hoje. Eu senti muito isso e isso me marcou muito, né? Eu passei a falar muito sobre isso para os meus alunos, para os meus pacientes, né? Do que a gente deseja pode se transformar realmente numa realidade. É óbvio que existem leis espirituais, existem regras para isso, mas nós temos um poder que a gente nem imagina, sabe, de transformação, de alterar a realidade, né? A realidade, ela não é uma coisa fixa, sabe, ela está em constante criação, nós estamos criando o tempo todo. Eu acredito que exista uma linha, né, onde a gente tem um objetivo, uma missão, entre aspas, né, um propósito de vida, mas o caminho, ele é muito trilhado por nós, né? E é como se houvesse um GPS, a cada caminho que a gente escolhe, o GPS é reajustado, né, para a gente encontrar o caminho de realização, e nem estou falando aqui só de realização material, mas de realização de crescimento, de ser, né, de espiritual mesmo, da nossa essência, entende? E depende muito das nossas escolhas, né, da forma como a gente vê a realidade, como a gente interage com a realidade. Tanto você tinha esse poder de modificar o que você estava vendo, como ele também, certo? Sim. Aí me dá vontade de pensar que talvez ele tenha se apresentado a você de uma forma que seria bem-vinda por você, que você receberia bem essa forma. Ou seja, talvez ele não seja sempre da forma como ele se mostrou a você. Isso faz algum tipo de sentido? Não só ele, mas também o ambiente que você estava vendo. De alguma forma pode ser que você tenha visto um ambiente que foi mostrado para você com algum propósito?
Eu acredito que sim. Primeiro, com relação à aparência, né, eu já tinha vivido, como eu contei no começo, aquela experiência do meu pai dizer que aquele cavalinho comigo era assim que ele aparecia, porque era a forma que uma criança aceitaria bem, não parecia uma pessoa estranha, né, um homem de barba, né, eu assustaria. Então aparecia esse cavalinho. O que eu sinto é que, e tive outras experiências, outros momentos com a mesma energia, né, mas com imagens diferentes, vamos dizer assim. Então, ele se manifestou de formas diferentes para mim, em sonhos, etc. Mas muitas experiências que eu tive, eu percebia que tinha a mesma frequência, vamos dizer assim. Então, para mim, ele era muito próximo, né? E é possível que o local onde a gente estivesse também fosse um local como de descanso para eu aguardar o fim da cirurgia, e ali era um lugar bonito. Então, como eu te falei, eu me via como meio que uma criancinha sendo acolhida por ele, né, e brincando de mudar as coisas, mas mostrando o poder que eu tinha. Eu tinha um propósito ali, não era só o brincar de mudar a cor do céu. Era assim de mostrar que a forma como nós nos sintonizamos com as coisas, com o coração puro, né, de desejo, assim, de simplesmente perceber a beleza, a maravilha das coisas, a oportunidade que a vida dá, faz toda a diferença na nossa vida. E você sente, por acaso, que essa experiência foi causada por algum motivo? Para que fosse dito, para que você aprendesse algo que estivesse sendo necessário naquele momento? Eu acho que todas as coisas têm um propósito. Eu acho que nada é por acaso. Isso eu aprendi também ao longo da minha vida com todas as experiências que eu vivi. Eu nunca pensei sobre isso, te confesso, tá? Eu confesso que muitas experiências que eu vivi, eu nunca cheguei a encaixar muito numa linha de tempo. Recentemente eu tenho feito isso porque eu tenho entendido coisas que aconteceram há 30 anos atrás, né? Ou coisas que aconteciam na infância, né? Como o lugar que eu sonhava, que eu só fui nesse lugar em 2016, né? Que eu descobri que era a Irlanda. Então, tive oportunidades antes de ir, não fui, mas em 2016 eu senti que era o momento de ir e fui à Irlanda, né? E tive experiências incríveis lá de reconexão, de reconhecimento, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque é uma história, outra história longa, né? Mas que tudo tinha um propósito, é como se fossem pequenas peças de um quebra-cabeça, e eles vão se encaixando, sabe? E a gente acha que as coisas elas são lineares, ou seja, a linha do tempo ela é assim, ela não é assim, né? Ela não é reta, é como se ela fosse um círculo, então a gente vai, às vezes, ver experiências lá atrás que trazem uma resposta agora, e de repente a gente percebe que se eu fizer isso agora vai mudar algo, né, no meu futuro, enfim, há um movimento de energia o tempo todo, e essas coisas elas estão acontecendo por um propósito. Então, você falou sobre um sonho em que você se preparou, né? Que era falado, não, ela não está preparada, e você se predispôs a se preparar. E deu a entender naquele momento de que isso envolvia se preparar a fazer alguma coisa com relação aqui, nesse planeta. Você poderia detalhar isso? Então, esse sonho foi em 1998, né? E eu não entendi na época até a lógica do sonho, que era um lugar que eu nunca tinha sonhado, que eu nunca tinha imaginado, né? E tinha um propósito de preparação no sonho, e quando eu via todo o universo, né, e recebia aquela sensação de que tudo que a gente precisa saber está dentro da gente, entende? A gente já sabe tudo, a gente só precisava recordar, né? Então, naquele momento foi como um recordar no meu sonho de todas as coisas que são realmente relevantes no universo, né? O nosso poder, a necessidade de um trabalho interno aqui para modificar as coisas que não estão bem, né? E isso não sou eu, porque eu não sou especial, somos todos nós, né? Nós temos todas essas informações dentro da gente. Então, naquele sonho, a sensação que eu tinha era isso, ok, então agora eu estou preparada no sonho, mas qual é a missão, qual é o caminho, qual é o propósito desse sonho dentro de todos os outros que eu já vivi? Então, eu fui ao longo do tempo tendo respostas, tá? E aí foram algumas acontecendo depois dessa experiência, né, em 2007, com esses seres, né, nesse mundo, com esse céu lindo, com esse jardim. E no ano seguinte eu tive algumas respostas, tá? Eu tive alguns sonhos também que me trouxeram a resposta no sentido de era muito importante a gente mudar a nossa frequência no planeta.
mudar a nossa vibração no planeta, trabalhar por algo que é possível, mas que depende de nós. Né? E aí aconteceu que eu tive esse sonho também 3 dias seguidos, e recebi um e-mail do nada, apareceu na minha caixa postal, de uma pessoa que tinha tido um sonho muito parecido comigo na Espanha. Eu não conhecia essa pessoa, e ela estava mandando um convite para pessoas de Portugal e Espanha, que ela queria fazer um trabalho mesmo de autoconsciência, invocação de luz pela Península Ibérica, né? Que era Portugal e Espanha. E aí aquela e-mail dele me impactou muito, e eu escrevi para ele, falei, olha, eu não sei se isso é relevante para você, mas eu tive um sonho assim, 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 que fala da importância de trabalhar a nossa energia, trabalhar uma conscientização maior e atrair mais luz, não só para a Península Ibérica, mas para a região andina e para o Brasil, como um triângulo de energia muito forte, e isso tem a ver com a energia feminina, eu comentei com ele. Eu vejo a energia da mãe por trás disso. E ele me respondeu, ele falou, olha, não só é relevante para mim, como eu gostaria de te convidar a organizar esse evento no Brasil. Isso foi em 2008, tá? E o interessante aqui, Carlos, é que eu costumava ficar na Colômbia praticamente 6 meses seguidos. Eu estava na Colômbia no começo de 2008, e eu ia para a Europa. Né? Normalmente eu ficava um pouco na Colômbia, alguns meses, ia para Portugal, voltava para o Brasil, tal, eu ia para os Estados Unidos, vinha para o Brasil. E eu estava na Colômbia e eu falei, eu não vou para Portugal, eu tenho que ir para o Brasil. E eu pensava comigo, então era como uma disputa interna, né? Mas o que eu vou fazer no Brasil? Eu não tenho pacientes no Brasil, eu quase não conheço mais ninguém no Brasil, né? Não tem muito o que fazer no Brasil. Não, eu vou para o Brasil. E eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, tive esses sonhos, tá? Eu recebi esse e-mail, eu já estava no Brasil quando eu recebi, e aí quando ele me convidou, eu pedi uma semana para pensar. Eu falei, me dá uma semana para pensar. E aí foi aquilo que minha filha falou, né? Mas se eu fosse teu mestre, eu desistia. Porque eu questionava, eu falei, não, eu preciso provas, eu preciso sinais de que é para eu fazer esse trabalho mesmo, né? E aí tudo que eu buscava, eu via respostas. E esse movimento que ele estava fazendo aconteceria no dia 8 de agosto de 2008. E aí eu estava com a minha filha no carro, olhava para o lado, eu via pichado na parede 888. Aí eu ia com ela de metrô, o número do metrô era 888. Ela falava para ela, eu dizia, coincidência. Ela falava, mãe, pelo amor de Deus, você quer mais prova? Então, assim, várias vezes. Eu falei, quer saber, vou fazer, né? Escrevi para ele e falei, olha, eu vou assumir, mas eu não sei nem como começar isso, porque eu não conheço ninguém no Brasil. Ele falou, não, se você for fazer, nem que seja um grupo só, moral da história. Eu criei um site, criei um e-mail do Gmail, pus no site a informação, e isso virou, assim, um evento que foi no Brasil inteiro, né? Que foi nos países andinos, que foi na Europa, que foi no México, que foi nos Estados Unidos, que foi, enfim, em Austrália, N países, muitos países. E nós fizemos um ritual de 3 dias de invocação de luz. E era, assim, muita gente. Você falou que tem a ver com um triângulo que envolve a Península Ibérica, Brasil e Andes. Se fosse essa região toda, América do Sul, né? E a Península Ibérica. Então, formaria como um triângulo, que é o que eu via. Toda a região, assim, das montanhas, né? No meu sonho eu via isso. É como se eu visse de cima um triângulo marcando essa região toda, né? Porque até nem tem muita lógica pensar, porque o Brasil quase que cobre tudo. Mas eu via isso, né? Toda a região da América do Sul era como se fosse uma das pernas do triângulo, entre aspas, né? O Brasil seria outro ponto e toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha seria outro ponto, né? Você consegue imaginar uma razão para isso? Então, o que eu sonhei é que ali tinha uma energia que precisava ser transmutada, ou seja, precisava ser purificada, e que teria a ver, e aí vem uma história que é muito polêmica, teria a ver com a Atlântida, tá? Que energias que eram densas estariam se remanifestando no momento que a gente vive, tá? E que era preciso transmutar isso, né? Que teria a ver com a necessidade de purificação e a mudança das pessoas, a conscientização das pessoas faria toda a diferença nesse processo. Você percebeu isso nesse sonho? No sonho, sim, foi dito para mim no sonho. Foi dito por quem? Para esse ser que me levou para ver de cima, né? Era um ser grande que me levou para ver o planeta de cima, e eu via esse triângulo como se fosse, não era um triângulo desenhado, eu percebia como se fosse um triângulo, entende? Então tinha todo o oceano aqui no centro, e nesse centro do oceano tinha uma energia que precisava ser transmutada. Essa pessoa que mandou o e-mail também teve um sonho parecido?
Sim, ele disse que nem foi um sonho, que ele teve uma intuição com o mestre dele que era importante fazer um trabalho de purificação na região que envolveria Portugal continente, Portugal ilhas, né, Açores, Madeira, Espanha continente, Espanha ilhas. Tá? Isso foi o que ele intuiu. E você, de alguma forma, relaciona isso com o momento que nós estamos vivendo atualmente no planeta? Sim, o que eu via desde aquela época, até antes, na verdade, eu já sentia de outras experiências que eu tive, que há uma necessidade muito grande de a gente olhar as nossas escolhas, a gente olhar os passos que a gente está dando, o caminho que a gente está escolhendo. E é um trabalho individual, mas é também um trabalho que, a partir do individual, interfere no coletivo. Né? Quando eu começo a mudar as minhas ações, os meus pensamentos, a minha forma de sentir e de estar no mundo, de me relacionar com as pessoas, quando eu começo a direcionar a minha energia, a minha atenção para coisas que são relevantes, eu começo a mudar o entorno também. Né? O que você teve durante esse sonho lá atrás de preparar você, agora você está preparada para a sua missão? De que forma você sintetizaria a missão que você sentiu ter recebido naquele sonho? O que eu vejo como minha missão hoje tem a ver com outras experiências que eu tive, mas que faz sentido nessa, porque foi no mesmo ano, né, quando eu buscava num trabalho de um dos cursos que eu estava fazendo de formação, eu preparando a mim mesma, né, logo depois disso, nos Estados Unidos, fazer um curso de formação, e tinha um exercício que era descobrir qual era o nosso dom maior, a nossa missão. Isso tinha a ver com comportamento, percepção, enfim. E eu não sabia qual era. E eu sentei num café e fiquei pensando, né? Eu estava em San Diego já no ano seguinte, né? E eu fiquei pensando, qual é a minha missão, né? Qual é o meu dom? E aí começou a tocar uma música. Eu tenho muito essa coisa das sincronicidades que acontecem na vida, que eu acho que elas são extremamente relevantes para mim. E essa música é uma balada comum que se chamava Love is my decision, ou seja, o amor é a minha decisão. Né? E eu falei, essa é a minha missão. Entende? E a partir disso eu fui buscando trabalhar essa unidade a partir do amor, entende? E muitas experiências eu tive de estar trabalhando com uma pessoa e eu senti um amor infinito por aquela pessoa com quem eu estou trabalhando, né? Um amor enorme por uma pessoa que está passando por uma dificuldade, entende? Tem um comentário seu que eu achei muito interessante, que é do sorriso durante a cirurgia. Algumas nações, alguns povos prestam muita atenção na feição da pessoa quando ela morre e costuma associar até um possível sorriso que seja visto, percebido no rosto daquele corpo com o lugar para onde teria ido essa pessoa. É muito interessante que pela primeira vez eu vejo uma situação similar numa situação de cirurgia. Percebeu-se um sorriso no seu rosto e você estava anestesiada naquele instante, mas você estava feliz. Sim, então eu não sabia dessa informação que você está passando. Obrigada por ela. E é interessante porque havia essa sensação de felicidade e foi muito como... Muitas vezes eu tive confirmações de pessoas à minha volta quando eu tinha algumas experiências, né? E muitas aconteceram. E essa com o médico foi muito incrível, porque ele falou, por que você sorria, né? Eu falei, como assim? Ele falou, você tinha um sorriso o tempo todo no rosto, nos olhos, né? Você falou que com a sua filha e com a cordilheira você teve experiências de unificação. Durante a EQM, você não teve uma sensação de pertencimento, de ser tudo uma coisa só? Tive, então, eu sentia, como eu falei, eu sentia que aquele ser, ele era uma unidade, e eu era uma unidade, mas ao mesmo tempo nós éramos uma única coisa. E que tudo ali era uma única coisa, entende? Todos nós éramos um, vamos dizer assim. E você sentiu também que o conhecimento dele passava a ser também um conhecimento seu? Eu não sei se naquele momento eu senti isso. O que eu senti, eu ouvia o que ele dizia, mas ele não falava, né? Então eu captava tudo o que ele me transmitia, o que era permitido, talvez, né? Então, o que ele me permitia, eu reconhecia como um conhecimento, mas na hora acho que eu não me ative a esse ponto. Você diria que a comunicação se dava por meio de sentimento?
Eu penso que envolvia sentimento, mas envolvia também uma transmissão mental energética, como se ele pensasse e a energia se manifestasse e eu captava aquela frequência. Uma coisa que às vezes eu penso é o seguinte: tem a ver com aquilo de talvez ele se mostrar para você de uma forma que fosse confortável de você ver. Porque se ele não tinha mais corpo material, ele não precisava de comer, não precisava de beber e não precisava de respirar, então ele não precisava de nariz nem de boca. E você escutava tudo que ele falava mentalmente. É uma pergunta que eu me faço e faço a você. Será que ele se mostrava com nariz e boca também por uma questão de se mostrar de forma confortável para você? É interessante, porque as outras pessoas e os outros seres eu não definia nelas feição, né? As outras pessoas eu via que eram pessoas que conversavam, tal. Os outros seres eu via assim, como se fosse essa roupa, né? Esse cabelo brilhante e sabia que ele tinha alguém, mas eu não definia feições. Nele eu definia feições muito finas, né? E muito bonitas. Talvez para minha facilidade de aceitação, talvez sim. Não sei, mas eu sentia uma presença muito forte, maior do que até a afeição. O que me chamava muito era essa energia, essa força que ele transmitia, né? Uma luz enorme. Só um detalhe, uma curiosidade. Quando você falou de leitura de café, eu já fizeram uma vez para mim, era uma coisa árabe, que se tomava o café com o pó e depois de tomado eles emborcavam para baixo a xícara e o desenho que se formava na superfície interior da xícara era interpretado por alguém que via alguma coisa do futuro ali. É a isso que você se referia? Então, essa coisa começou quando eu era pequenininha. Eu nunca tomei café na infância. Eu comecei a tomar café em 2001 em Portugal, né? Meu irmão brinca que eu não sabe o que eu perdi, que o café da minha mãe era ótimo, né? E a minha mãe, ela brincava muito comigo. Ela virava e falava, olha, apareceu não sei o que no café. Assim como a gente brincava de aparecer na nuvem, né? Olha, na nuvem, tal ser, ou tal pássaro, enfim. Ao longo da minha vida, eu fui meio que despertando a curiosidade. Eu nunca estudei, mas eu fazia isso para alguns amigos. E na Colômbia, para essas duas minhas amigas, eu fazia, brincava com elas, né, olhava tal. Mas eu tinha uma intuição muito grande por trás, né? E eu via, eu dividia, intuir como dividir aquilo, como olhar tal. E eu tenho uma sensação que é uma memória muito antiga, porque eu tive algumas memórias também, e alguns eventos de projeção de consciência com uma situação em que eu era árabe. Já aconteceram duas vezes, né? Eu estando acordada, uma em Portugal e outra na Espanha, né? E era um marroquino ali, uma menina marroquina, né? Então eu tenho a impressão, e esse espírito livre que eu tenho, né, também, de descoberta e tal, então eu tenho a impressão que isso vem do passado, eu não sei te afirmar, mas eu tenho a sensação que é uma coisa minha, não é herdada, né? Uma curiosidade, essa leitura que você fazia, ou isso que você brincava de fazer, era com café, mas ele tinha sido coado? Não, era com café com pozinho mesmo. Da forma que os árabes tomam. Aí eu falava para ela, tem que deixar o pó porque precisa ter ali o efeito, né, que eu brincava com ela, mas era engraçado porque sempre dava muita orientação, principalmente para essas duas amigas da Colômbia, né. Quando você voltou da EQM, houve uma mudança na sua capacidade de ter premonição ou de sentir o sentimento alheio? Eu acho que o sentimento alheio se intensificou. Eu tive algumas experiências, como eu falei, com pacientes, né, de eu olhar e sentir uma necessidade de abraçar aquela pessoa, né, e quando eu abraçava, a pessoa sentia um amor incrível. Eu acho que isso se intensificou. Premonição, como eu te falei, a minha amiga que faleceu, né, depois de eu tendo visto isso no café, eu ter sonhado que ela não estava bem, enfim, situações que eu vi e aconteceram em sonhos e depois aconteceram na realidade, então tenho a impressão que intensificou. Eu sempre tive um pouquinho esse feeling, né, de ter uma imagem, mas às vezes eu deixava para lá, entende? Aí, concluí nessa ideia, um dia eu, em meditação, eu perguntei qual o sentido de eu ver uma coisa que pode acontecer e eu não posso interferir, né? E a resposta que me veio em sonho foi, você vê para enviar luz para as pessoas que precisam. Você não pode interferir no processo delas, mas você pode ajudá-las enviando luz, invocando luz por elas, né?
Então, é o que eu fazia. Quando eu tinha uma imagem de um acidente que ia acontecer, eu pedia luz para aquela situação. Você acabou de falar que na meditação você perguntou. Então, me explique um pouco melhor. Como assim? Você perguntou para quem? Eu nunca ouvi falar de na meditação você sair conversando com pessoas. É isso que acontece? Não deixem de assistir a quarta e última parte da entrevista da Yara. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho para você sempre saber assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?